Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula eu irei abordar o tema como criar um chatbot para atendimento ao cliente usando as ferramentas Private GPT e LM Studio. Pessoal, eu irei especialmente mostrar nesta videoaula como nós podemos combinar as ferramentas Private GPT e LM Studio para nós criarmos um assistente inteligente que fornece suporte a vendas de produtos para os clientes. Beleza? Então vamos para uma breve demonstração. Ok. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é startar o servidor da ferramenta LM Studio, especialmente startar o servidor de inferência local. Ok, foi startado. Vale ressaltar que este servidor de inferência ele carregou o LLM Mistral Structure, ok? É o modelo que eu havia feito o download, é o modelo que está selecionado, beleza? E aí o nosso servidor de inferência local ele já foi startado, de modo que por meio dele é possível que uma aplicação por meio de uma API possa consumir o LLM, beleza? Ele está fazendo um papel aqui da OpenAI, por exemplo, o servidor da OpenAI, que por meio da OpenAI API torna-se possível que uma aplicação ela possa consumir o LLM GPT-4. No nosso caso, vai ser o LLM Mistral Structure. Beleza, pessoal? Então, a primeira ferramenta foi startada. E aí vamos agora startar a segunda ferramenta, que é o Private GPT. Para isso, eu vou acessar aqui o terminal. Ok? E aí eu irei inicialmente especificar qual é a configuração da ferramenta Private GPT que vai ser utilizado por meio desta variável de ambiente. Setei, beleza? E aí, na sequência, por meio do comando make run, vai ser possível carregar a ferramenta. Vamos lá. Ok, a ferramenta está sendo inicializada. Usando, né, o perfil de configuração que é o VLLM. Esse perfil de configuração, daqui a pouco eu vou explicar com mais calma, mas a princípio é um perfil que configura a ferramenta Private GPT para que ela tenha a habilidade de usar um LLM que está sendo servido por meio da ferramenta LM Studio. Beleza, a princípio está tudo ok. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o navegador e eu vou carregar o front-end da ferramenta Private GPT usando o comando localhost e especificando a porta, que é a porta 8001. Beleza, pessoal. Observem que o front-end da ferramenta Private GPT foi carregado. E aí o próximo passo é o seguinte: eu irei fazer o upload de dados, beleza? Como eu havia falado, o nosso assistente inteligente ele deverá ser usado para oferecer suporte à venda de produtos para os clientes. Então eu preciso fornecer os dados dos produtos, certo? Os dados dos produtos eu vou fornecer por meio de um simples PDF. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu tenho esse PDF, produtos, e aqui eu tenho alguns produtos: notebook, mouse gamer, teclado mecânico, HD externo, monitor, smartphone, headset,
câmera, impressora. E cada produto, pessoal, tem a descrição, tem o preço, tem especificações técnicas. Beleza? Ok. Então eu irei. Vamos voltar lá para o front-end. E aí eu irei fazer o upload deste PDF, né, dos dados. Para isso basta clicar aqui no botão Upload File. Eu vou procurar aqui pelo PDF. Está aqui, produtos. E neste momento o PDF ele estava sendo processado, né? Ok, os dados estão disponíveis. Beleza, os dados já estão disponíveis. Observe que por default essa opção aqui ela está selecionada, Query Files, essa opção da ferramenta, ela indica que o usuário ele pode conversar, né, ele pode interagir, ele pode executar queries sobre os dados. No nosso caso são os produtos. Então eu vou agora começar a interagir, beleza? Vou fazer o seguinte, então vamos lá, eu vou fazer algumas perguntas, né? A primeira pergunta que eu vou fazer qual é o notebook que está disponível? Beleza? Qual é o notebook que está disponível para venda, né? Beleza, vamos lá, submit. E aí ele respondeu, o notebook disponível é o Prox 15, com especificação incluindo 15.6 polegadas, né? Imagino de monitor, Full HD, né? Exato, monitor, né? Display, monitor, um Intel Core 1.7, né? Processador, um i7 de 6 GB de DDRAM, 512 GB de SSD, né? Pô, muito legal. E ele informa a fonte, né? Observem que ele respondeu em inglês, né? Seria interessante ele responder em português. Então vou fazer o seguinte, vou fazer mais uma pergunta para ele. Qual é o preço do notebook Proxy 15? Ok? Quero saber o preço, né, deste notebook. Vamos lá. O preço é R$ 7.500. Vamos comparar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o PDF. Vamos ver se ele respondeu corretamente. Ó, notebook Prox 15, o preço R$ 7.500. Muito legal, muito legal. Beleza? Ok, eu vou agora perguntar o preço de um outro produto, né? Saber mais sobre um outro produto. Vou voltar aqui pro. E agora eu vou tentar fazer com que ele responda em português, beleza? Então eu vou escrever a seguinte mensagem: responda em português a seguinte questão, certo? Qual é o smartphone disponível? Beleza? Vamos ver se ele vai responder direitinho. E em português, né? Responde em português a seguinte questão: qual é o smartphone disponível? Beleza, vamos lá. Legal, agora sim, ó, ele respondeu em português. Ó. O smartphone disponível é o Galaxy S22 Ultra. Vamos dar uma olhadinha lá na lista de preços. Vamos ver se tem algum smartphone. Tá aqui, ó, smartphone Galaxy S22 Ultra. Legal, legal, muito legal. Beleza, pessoal? Então, nosso assistente de vendas, né, está funcionando. Eu vou fazer mais uma perguntinha. Vamos lá. Responda em português a
seguinte questão: qual é a especificação técnica do smartphone Galaxy S22 Ultra? Beleza? Responda em português. Opa, deixa eu corrigir aqui. Responda em português a seguinte questão: qual é a especificação técnica do smartphone Galaxy S22 Ultra? Vamos lá. A especificação técnica do smartphone Galaxy S22 Ultra são: tela de 6,8 polegadas em resolução de 3200 por 1440 pixels, taxa de atualização de 120 Hz, processador Exynos 2200, 12 GB de RAM, LPDDR5, câmera principal 108 megapixels com zoom óptico de 3 vezes e som digital de 30 vezes. Beleza, pessoal? E ele informa a fonte, produtos PDF, página 1. Ok? Vamos dar uma olhadinha lá nas especificações para ver se estão batendo. E exatamente certinho, ó. Processador, né? Exynos 2200, bateu direitinho. Tela 6.8 polegadas, câmera, né? De 108 megapixels. Realmente, pessoal, o nosso assistente, né? Nosso assistente tá funcionando. Beleza, pessoal? Certo? Ok, então foi possível nós observarmos um assistente de suporte a vendas ou de suporte ao atendimento ao cliente que foi criado usando a combinação de duas ferramentas, Private GPT e o LLM Studio. Observem que eu não trabalhei com código, né? Eu não mexi com uma linha de código, beleza? Mas vale ressaltar que esse front-end que vocês estão vendo aqui, ele pode ser customizado, certo? Ele foi desenvolvido em Python. Deixa eu mostrar para vocês. Vou abrir aqui o Visual Studio e eu estou aqui exatamente acessando o diretório raiz do projeto Private GPT, certo? E aí eu acessei aqui, ó, tem aqui a pasta UI, né, e os interface, o arquivo UI.py. Tá aqui, ó. Esse arquivo é o que implementa o front-end, certo? Usando um framework de suporte à criação de front-end, que é o Gradle. Então, você com um bom conhecimento de Gradle, você consegue customizar o front-end de uma forma bem tranquila, certo? O código ele está bem comentado, então isso facilita o entendimento do código e, consequentemente, a customização, a personalização. Beleza, pessoal? Em uma outra videoaula eu posso mostrar um exemplo de um front-end customizado. Ok? Ok. Então vamos entender agora como foi possível realizar essa combinação envolvendo LM Studio e Private GPT. As ferramentas. Então essa figura ela ilustra a arquitetura bem alto nível, né? Que envolve a combinação das duas ferramentas. Então observem que nós temos aqui o LM Studio. O LM Studio ele é um servidor de inferência local. Eu já publiquei uma videoaula passada onde eu mostrei como nós podíamos usar o LM Studio e a ferramenta Anything LLM para criar, né, um assistente inteligente, né, usando LLMs open source,
certo? Então a ferramenta LM Studio, ela permite servir para aplicações clientes LLMs open source disponíveis no Hugging Face, né? Isso é muito legal. A ferramenta LM Studio, ela tem um servidor de inferência local, e que por meio, né, de uma API as aplicações clientes poderão consumir o LLM open source que está carregado, né, na ferramenta LM Studio, beleza? Nessa solução que eu estou apresentando para vocês, a aplicação cliente é justamente a Private GPT. A Private GPT é uma ferramenta de suporte ao desenvolvimento de aplicações baseadas em LLM, beleza? Esta ferramenta, ela permite que a gente possa desenvolver uma aplicação que ela faz uso de uma LLM local, ou seja, uma LLM que está rodando na mesma máquina onde está rodando a ferramenta Private GPT, ou uma LLM remota, certo? Até mesmo é possível utilizar a OpenAI API para acessar a LLM GPT-4, por exemplo. Beleza? Então é possível nós configurarmos a ferramenta Private GPT para nós utilizarmos, vamos dizer assim, perfis de configuração, né, que permitirá, melhor dizendo, a ferramenta Private GPT, por exemplo, utilizar uma LLM que está carregada, que está disponível através da API da ferramenta LM Studio, por exemplo, ou fazer uso de uma LLM que foi carregada, disponibilizada por meio da ferramenta Llama CPP, certo? Ou como eu já havia falado, fazer uso de uma LLM disponibilizada por meio de uma API, né? Por meio de um serviço baseado em nuvem, como a OpenAI API, beleza? Então, observem que a ferramenta Private GPT, ela fornece um front-end, que foi o que eu mostrei para vocês, que ele é baseado no framework Gradle e roda, né? É mostrado por meio de um navegador, certo? Então, eu estou utilizando a ferramenta Private GPT para oferecer suporte à criação do chatbot, que o usuário, né, o cliente, deverá interagir conforme vocês viram da demonstração. Vale ressaltar que essa ferramenta Private GPT, ela também fornece API que permite que eu possa desenvolver uma aplicação que utilizará essa ferramenta, certo? Então, essa aplicação pode ser, por exemplo, um front-end personalizado, customizado para uma determinada aplicação. E um outro detalhe também importante com relação à ferramenta Private GPT é que as aplicações que são baseadas nesta ferramenta, elas utilizam uma técnica, né, uma abordagem de suporte à utilização de LLMs, que é o RAG. Né? Eu já publiquei uma videoaula sobre o RAG, né, que é uma técnica que permite que a gente possa utilizar uma LLM para tarefas específicas, para prover respostas com base em dados próprios. Tudo bem? Então vocês viram que o nosso assistente de vendas, ele fornece respostas a respeito de produtos utilizando dados próprios, utilizando aquele PDF que tem lá alguns produtos. Beleza, pessoal? Vamos fazer o seguinte, eu irei agora acessar as páginas, né, das ferramentas Private GPT e LM Studio, né, para mostrar para vocês como essas ferramentas elas podem ser instaladas, beleza? Então vamos lá, eu vou
acessar primeiramente a página da ferramenta LM Studio. A instalação desta ferramenta é muito simples. Alguns assistentes de instalação são disponibilizados, né, para Windows, para Linux, para Mac, beleza? Então é bem simples, basta fazer o download do assistente correspondente ao seu sistema operacional e rodar esse assistente para que a ferramenta LM Studio seja instalada. Ok? Uma vez a ferramenta instalada, deixa eu abrir a ferramenta, eu posso, por exemplo, observem aqui, ó, carregar, né, um determinado modelo, ó, My Models. Essa opção aqui está mostrando que um determinado modelo foi carregado, né, o Mistral Structure, certo? Eu posso procurar por modelos. Essa aqui é uma ferramenta de busca, onde eu posso realizar uma busca por LLMs que estão disponibilizados lá no Hugging Face, certo? E aí, ao encontrar um LLM, eu posso fazer o download desse LLM, né? E uma vez que eu faço o download, ele ficará disponível na ferramenta LM Studio. Ele poderá ser carregado e usado, certo? Além disso, tem também aqui a opção AI Chat, que permite que a gente possa conversar, né, com o LLM, interagir com o LLM. A opção Local Server, né, que é o nosso servidor de inferência local, né, que está ativado. Aqui ao lado, observem que tem aqui algumas propriedades que permitem configurar a ferramenta LLM Studio. Especialmente, observem aqui, ó, que no meu caso aqui foi detectado uma GPU, né? A GPU foi detectada, é uma GPU NVIDIA, e essa GPU ela está sendo, vamos dizer assim, empregada, utilizada pela ferramenta LM Studio por meio da ferramenta CUDA, né? CUDA é um mecanismo que torna possível a utilização de GPUs NVIDIA por frameworks que fornecem suporte a Deep Learning, como TensorFlow, PyTorch, que são as ferramentas que são bases, né, as ferramentas empregadas por estas ferramentas de alto nível como o LM Studio. Por isso que é importante instalar no seu sistema operacional a ferramenta CUDA. Além da ferramenta CUDA, também é interessante instalar o Visual Studio C++, né, Compile, para oferecer suporte à compilação de algumas bibliotecas. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um pouco a respeito disso, né? Então eu tenho aqui, como já falei, a GPU está configurado para 32 camadas. Aqui tem a janela de contexto, 4048. Beleza? Beleza, vamos fazer o seguinte agora. Eu irei acessar o site da ferramenta Private GPT. Eu vou colocar na descrição desses vídeos as URLs desses sites. Então eu estou acessando aqui, ó, a página principal, né, da ferramenta Private GPT, e basicamente aqui tem uma descrição da finalidade desta ferramenta. Como eu já falei, ela fornece suporte à criação, né, de aplicações de inteligência artificial que são sensíveis ao contexto, né, aplicações que elas são construídas especialmente para garantir a privacidade. Os dados são dados que não serão compartilhados, né? Então ela fornece os blocos, ou seja, os componentes que fornecem suporte ao desenvolvimento de aplicações baseadas em LLM e que fazem uso de uma abordagem chamada RAG, beleza? RAG. Então tem também, ó, a API, né? A API, conforme eu havia falado, essa ferramenta ela fornece uma API para que aplicações possam consumir
esta ferramenta, né, aplicações baseadas em LLM, ok? Beleza, vamos vir aqui na opção Installation e vamos vir aqui nessa opção Instalação. Então, pessoal, é bem simples também para instalar a ferramenta Private GPT. A primeira coisa que a gente precisa fazer é clonar o repositório da ferramenta Private GPT, né? Depois acessar aqui o diretório Private GPT, que contém, né, é a pasta raiz, diretório raiz, né, que contém a implementação da ferramenta Private GPT. É exatamente esse cara aqui, ó, Private GPT. Então aqui eu tenho o diretório raiz, né, arquivos e diretórios que fazem parte do projeto. Eu estou acessando aqui, ó, a UI, né, UIPI, né, beleza? Ok, aí é necessário a gente instalar algumas ferramentas, né? Bom, a primeira, nós precisamos instalar a versão Python 3.11, certo? A ferramenta Private GPT ela funciona com a versão 3.11 do Python. E aí é interessante nós utilizarmos a ferramenta PyEnv, que é uma ferramenta que fornece suporte, né, ao gerenciamento de versões Python, certo? Então é interessante nós instalarmos a ferramenta PyEnv. Aqui, ó, ao clicar em PyEnv-in, né, isso aqui é um link que vai levar vocês ao site, né, que ensina como instalar a ferramenta PyEnv para Windows. Tem também para Linux, né, OS X. Então, uma vez instalada a ferramenta, o próximo passo, observem aqui, né, é instalar a versão 3.11 Python, depois setar, né, essa versão 3.11 como a versão local, a versão estativa, beleza? E aí, além dessas ferramentas, mais algumas ferramentas são necessárias serem instaladas. A próxima é o gerenciador de dependência, né? O Poetry, acho que é assim que fala, né? Que é um gerenciador de dependência, certo? E depois, para instalar também, eu já ia passando, é bem simples, basta clicar aqui no link, né, que você vai acessar uma página que explica ali passo a passo como instalar o Poetry em Windows, em Linux. Não é nada muito complicado não, pessoal. Aí na sequência é necessário também instalar um Make para que seja capaz, né, de executar diferentes scripts. O Windows, a gente vai utilizar o Chocolate, né? Então basta digitar no PowerShell, né? no terminal, no PowerShell, Choco install make, para instalar esse cara aqui, beleza? Então essas são as ferramentas, vamos dizer assim, básicas que devem ser instaladas para que o Private GPT ele funcione. E aí, como eu havia falado para vocês, o Private GPT ele tem perfis de configuração, né? Então eu posso instalar um perfil de configuração que vai definir alguns componentes que o Private GPT ele pode utilizar para viabilizar o funcionamento de uma aplicação baseada em LLM, especialmente baseada em RAG, certo? Então observem aqui, ó, o Private GPT permite customizar a configuração, né, baseada em nuvem ou baseada em local, onde a gente pode decidir quais são os modos para usar, ou seja, os componentes, né? Então tem aqui, ó, LLM, para suporte a LLM, ele colocou aqui, ó, o Llama CPP, né, que é uma ferramenta que permite carregar LLMs local, LLMs open source. Eu vou gravar uma videoaula especialmente sobre o Llama CPP, ok? Aí tem algumas ferramentas aqui de bem alto nível, como o Llama. O Llama ele é bem similar ao LM Studio, tem o mesmo objetivo, que é prover LLMs, certo?
viabilizar que aplicações possam consumir LLMs de forma local. Tem aqui o SageMaker, tem a OpenAI, né, que são ferramentas baseadas em nuvem, né, ferramentas proprietárias, né. Tem aqui essa opção OpenAI Like, que são ferramentas de terceiros que seguem um padrão bem similar ao OpenAI, ou seja, fazem uso de APIs. Essas ferramentas elas disponibilizam APIs que viabilizam que uma aplicação possa acessar LLMs, utilizar LLMs. No caso da ferramenta LLM Studio, aliás, LLM Studio, ela é deste tipo aqui, ela é do tipo OpenAI-like, tá bom? Aí tem também algumas opções de embeddeds. Nós podemos usar modelo para embedded do Hugging Face, da OpenAI, do SageMaker, Asyn OpenAI. Tem também algumas opções para banco de dados vetoriais. Ele coloca aqui o Kedrint, o Chroma, o PostgreSQL, né? E tem também uma única opção de UI, né? Que o UI é exatamente o front-end que eu mostrei para vocês agora há pouco, baseado no Gradle, né? Ou é possível, né, utilizar a API, né? Uma aplicação poderá consumir a API, que viabilizará que essa aplicação possa usar a ferramenta Private GPT para oferecer suporte ao RAG, né, que é a abordagem que viabiliza que a aplicação possa utilizar dados próprios, né, e mais uma LLM, beleza? Então, para a gente instalar, vamos dizer assim, essas opções de configuração, né, basta usar o comando, esse comando aqui, né, poitry install -- extras, e cada extra aqui corresponde a uma opção de configuração. Uma opção de configuração para LLM, para embeddeds, para banco de dados vetorial e para UI. Beleza? Ok? Então, aqui tem uma descrição de cada uma das opções. Eu havia falado agora há pouco. E se eu descer aqui um pouquinho, ó, tem configurações recomendadas, né? Então a ferramenta ela já traz algumas configurações, vamos dizer assim, pré-definidas. Então tem aqui uma configuração para Ollama. Se eu quiser usar a configuração para Ollama, basta definir aqui essa variável de ambiente, né, com o valor Ollama, e depois executar o comando. No caso aqui em PowerShell ou terminal comum, né? Beleza? Aí na sequência aqui tem algumas descrições que falam, né, que explicam como usar o Ollama. Vamos descer mais um pouquinho. Aí, ó, tem aqui uma opção de configuração recomendada para ferramenta SageMaker, né? Tem uma outra que é não privado, observe, SageMaker privado, né? Não privado, OpenAI, né? OpenAI. Então aqui tem uma configuração recomendada para OpenAI. Observem que ele sugere quais são os módulos que devem ser instalados, né? Então tem aqui UI para front-end, tem aqui LLMS OpenAI para OpenAI, né? O LLM, tem aqui embeddeds-OpenAI, que é suporte à criação de embeddeds OpenAI, e o banco de dados vetorial, que é o Kedrint, né? E na sequência basta a gente também definir aqui a variável de ambiente do jeitinho que está aqui, executar o comando bank run. No nosso caso, ó, uma outra opção aqui já passando, que é também não privado, que é usando o Azure, né? Open, ou seja, mais um serviço de nuvem. Bom, no nosso caso, a configuração que eu usei, certo, é muito parecida com essa daqui, ó, local Llama CPP, né? Configuração empoderada por Llama CPP. Bom, basicamente o que foi que eu fiz, pessoal? Eu instalei
certo? Observem aqui, ó, os módulos que eu instalei foi UI, né? UI, ou seja, interface gráfica. Eu instalei esse módulo aqui, que é o LLM-Llama-CPP, que é uma ferramenta Python que faz uma, vamos dizer assim, uma ligação com o Llama CPP. O Llama CPP, como eu já falei, é uma ferramenta que permite carregar LLMs open source, por exemplo, de uma forma local, né? E aí existe uma implementação wrapper, né? Que é a LLMS-Llama-CPP, que é uma implementação wrapper Python. Essa ferramenta vocês viram que ela é desenvolvida em Python, que permite fazer o uso da Llama CPP para carregar modelos, para carregar LLMs de forma local. E aí tem também aqui, ó, a definição do módulo de suporte a Embedded. Eu também estou usando a Embedded Hugging Face e o banco de dados Vector Story Quadrant. Ou seja, eu usei exatamente essa configuração aqui, né? Instalei, beleza. E aí, na hora de executar a Private GPT, eu defini a variável de ambiente, né, essa variável de ambiente aqui, né, pgpt-profiles igual. Só que ao invés de usar aqui esse parâmetro local, eu usei o parâmetro VLLM, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. E para executar, né, eu executei aqui o comando make run. A ferramenta vai ser carregada e eu poderia acessar a ferramenta através do localhost. Bom, então é importante mostrar uma coisa para vocês. Eu vou abrir aqui o Visual Studio. E aí é o seguinte, ó. Como eu havia falado, a ferramenta Private GPT ela traz algumas configurações pré-definidas. Então tem aqui configurações pré-definidas armazenadas nesses arquivos com essa extensão aqui, né? YML, né? Então tem a configuração para o Llama, tem a configuração para o OpenAI, SageMaker, Docker. E aí, ó, observem aqui, ó, esse arquivo, ó, settings-vllm, eu vou acessá-lo, tá aqui, ó. Por meio desse arquivo, é possível eu definir uma configuração que permite à ferramenta Private GPT fazer uso da ferramenta LM Studio. Então é esse arquivo aqui que faz a cola, vamos dizer assim, é ele que contém a configuração que viabiliza essa integração entre o Private GPT e o LM Studio, beleza? Então basicamente, ó, quais são esses parâmetros definidos aqui, né? Então eu estou especificando que o LLM, o modo, né, o modelo OpenAI-like, ou seja, eu vou fazer uso, né, o LLM ele é baseado na verdade ele vai ser provido por meio de uma ferramenta do tipo OpenAI, uma ferramenta, certo, que disponibiliza o acesso a uma LLM por meio de uma API, né? Depois eu especifiquei aqui qual vai ser o modelo que vai ser usado para oferecer suporte a Embedded, né? Vocês devem lembrar que agora há pouco eu mostrei que o Hugging Face Embedded, né, ele deveria ser instalado, né? Então é ele que vai ser utilizado. Aqui ó, eu estou especificando qual vai ser, eu estou especificando o nome do modelo de suporte a Embedded do Hugging Face que vai ser utilizado. E aqui ó, em OpenAI eu estou especificando justamente, observem aqui ó, API underline base. Eu estou especificando a URL da API da ferramenta LM Studio, beleza? Que é exatamente, ó, a API que viabiliza que uma aplicação possa consumir o LLM Mistral que está disponibilizado através do nosso servidor de inferência local. Observem aqui, ó, no exemplo de código fornecido, né, qual é a URL da API, beleza? Então eu peguei aqui essa URL, né, certo? E coloquei aqui, ó,
Como a gente não vai usar uma API comercial, então não é necessário passar nenhuma chave, empty. E aqui eu estou especificando o nome do modelo, que é o Mistral. Beleza, pessoal? É isso. Basicamente isso. Então, uma vez que a gente definiu essa configuração, certo? Quando a gente vai inicializar a ferramenta, você deve lembrar que agora há pouco eu usei, né, uma sequência de comando, que foi exatamente, bem no início eu mostrei, né, a definição da variável de ambiente com valor VLLM, e na sequência eu executei o comando make one, né, de modo que foi possível a gente inicializar a ferramenta Private GPT. Beleza, pessoal? Certo? Bom, então é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Se vocês gostaram, peço a gentileza que dê um like aí para ajudar a gente, né? Para que a gente possa continuar gravando essas videoaulas. E coloquem aí nos comentários o que vocês acharam, né? Agradeço vocês se vocês puderem fazer isso. E se houver interesse, eu posso gravar uma nova aula, uma nova videoaula, ensinando como usar a API da ferramenta Private GPT por uma aplicação, né? Um aplicativo, por exemplo, um aplicativo que irá consumir a ferramenta Private GPT, né, por meio da API, certo? Ou seja, torna-se possível a criação de uma cara diferente, né, um front-end personalizado, customizado, certo? Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês, só para reforçar. LM Studio fornece suporte a um servidor de referência local, né, que pode viabilizar a utilização de uma LM open source rodando de forma local por meio de uma API. A outra ferramenta, Private GPT, que fornece suporte à criação de aplicações baseadas em LLM, tendo como base a abordagem RAG, né, que viabiliza que essa aplicação possa fazer o uso de dados próprios, como o nosso chatbot de suporte a vendas de produtos, que fez uso de um PDF, né, com alguns dados de produtos. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu agradeço a atenção de vocês. Um forte abraço, pessoal.